Olá, estimados, olá, estimadas, bem-vindos e bem-vindas novamente para a nossa aula inaugural do nosso curso. E você que ainda não é inscrito em nosso canal, prestigie, se inscreva, ative as notificações, é o sininho que está aí do lado do computador de vocês no YouTube. E a aula de hoje é uma aula com ideias a partir de um livro que vai aparecer no vídeo de vocês, de um filósofo espanhol chamado Julián Marías. Filósofo que tratou sobre vários temas da condição humana, da existência, da filosofia, e esse livro se chama A Felicidade Humana. E é um tema que particularmente eu tenho interesse. Por muito tempo tenho me perguntado o que é a felicidade, tenho lido muitos livros, muitos autores nos últimos 10 a 15 anos, inclusive eu tenho lições sobre a filosofia antiga, Ética e Felicidade, um livro de 2017, que eu trabalho e resumo as principais ideias da filosofia clássica sobre a felicidade. E o que eu vou trabalhar hoje é a síntese de algumas ideias deste autor, deste livro. E dizer que a felicidade é ao mesmo tempo impossível e necessária. Por que impossível na sua completude? Porque estamos tratando com seres humanos que apresentam as suas próprias contingências, as suas próprias vicissitudes, pelo nosso aspecto plural, pelo nosso aspecto das contingências humanas, que há sempre possibilidades abertas, opções. Isso faz com que o ser humano tome decisões e escolhas. Mas ao tomar uma decisão, sempre nós deixamos outras decisões, outras opções em aberto. Se escolhemos um caminho, deixamos no mínimo outros vários caminhos que poderiam ser escolhidos e deixamos de lado. Então nós temos muitas vezes, podemos ser acometidos por perdas, dores, saudades, enquanto existirmos como seres humanos. Por isso, de uma certa forma, estamos sempre à mercê dos fatos, das contingências humanas. E uma felicidade completa estaria mais próxima das divindades do que propriamente nós, de seres humanos contingentes. Mas por que eu falo necessário, assim como Julián Marías também falará? Necessário porque é um projeto, necessário porque é uma busca, necessário porque não podemos renunciar dia após dia de alcançar essa meta, porque todo o ser humano, já dizia Aristóteles, tem um desejo, o desejo de ser feliz. Essa é a nossa vocação como seres humanos, a felicidade. Aliás, vivemos para sermos felizes. A felicidade, então, é uma busca constante de todos os seres humanos. Busca necessária para que todos nós possamos, dia após dia, buscar essa realidade. Então eu começo apresentando para vocês as principais ideias desse livro do filósofo espanhol Julián Marías, intitulado A Felicidade Humana. Muitas ideias surgiram a partir dessa leitura sobre o tema da existência humana e da felicidade. Acompanhe agora
comigo a síntese das principais ideias que nós vamos passar para vocês. E a primeira ideia fala do que precisamos realmente para sermos felizes. Esta é a pergunta do filósofo Julian Marias. Esse livro é um livro fundamental para compreender o que é realmente e o que necessitamos para realmente sermos felizes. No decorrer da obra, você vai, juntamente comigo, se deparar com temas extremamente necessários, como o amor, a liberdade, a vida humana, até mesmo a morte e, por que não dizer, o tema central, a felicidade. Segunda ideia, a felicidade não é e nem pode ser confundida como o princípio de bem-estar e muito menos com o conceito de alegria. A primeira ideia que nos salta à mente é de que não se pode confundir a felicidade com sensações. Sensações de alegria, sensação de bem-estar e muito menos sensações de prazer. Nos nossos dias há uma certa confusão de ideias. Por isso que, amparado na filosofia antiga, clássica, Julian Marias entende que a felicidade não é algo momentâneo, não é algo passageiro. Diz ele, os gregos pensaram a felicidade de forma diferente da nossa compreensão atual. Ele ampara-se na ideia do legislador grego Drácon e Solon, que eram dois legisladores gregos, e Solon se amparava e afirmava que ninguém pode se dizer enquanto vive, eu sou feliz. Por quê? Enquanto vivo, eu posso ser acometido por infortúnio e perdas. Então, o julgamento sobre se eu fui feliz ou não, não compete a mim, compete aos outros. A visão das outras pessoas sobre a minha concepção ou se eu tive uma vida feliz ou não. Somente quando, após a morte, as pessoas poderão dizer se o Antônio, o Pedro, a Maria ou o Djalma foi realmente feliz por toda a sua existência. Porque ainda enquanto vivo, eu posso ser acometido por uma doença, por uma perda, por uma saudade, por uma tragédia que pode me tirar essa realidade que eu tive de felicidade. Terceira ideia, quando a gente diz feliz ano novo, geralmente nas passagens de ano, que o Marias dá um exemplo, nós desejamos aos amigos felicidade apenas feliz ano novo. Isso significa que nós estamos desejando feliz ano novo apenas no início do ano, nas primeiras semanas e nos primeiros meses. Mas então quer dizer que estou desejando a felicidade apenas em alguns meses do início do ano, para as primeiras semanas, depois não mais? Enquanto o ano for novo, eu te desejo felicidade, mas depois cada um se vire por conta e risco. Então, quando a gente disser feliz ano novo, a gente tem que dizer felicidades o ano todo, nesse novo ano que surge, para não termos uma ideia que a gente está felicitando ou desejando às pessoas um feliz ano novo apenas nos primeiros meses da sua existência. Quarta ideia, os cristãos e a felicidade eterna. Marias, de certa forma, assina para a dimensão escatológica, quer dizer, de um novo mundo, de uma nova realidade do conceito de felicidade, que era muito utilizada pela concepção dos cristãos, e ainda muitos ainda pensam assim. Isto é, por muito tempo, o cristianismo esqueceu que a felicidade pode também ser vivida aqui nesse plano físico. Então, muitos cristãos que viveram na Idade Média europeia
E até muitos nos nossos dias acreditam que a felicidade ela está inteiramente demarcada para ser vivida em uma outra esfera. Ela precisa, então, nessa vida de um certo sofrimento, de uma certa austeridade, de uma certa dureza no ascetismo para alcançar a felicidade plena na eternidade, ou entre outras palavras, no céu. Por outro lado, Marias também alerta o seguinte, fala de viver apenas. Tem gente que diz, olha, cuidado com as pessoas que dizem isso, vamos viver apenas essa vida material e nos esquecer também que poderemos ter uma outra dimensão de uma vida eterna e ficam centrados apenas na materialidade da vida, essa que estamos esquece. Então, muitas vezes nós temos que ter um princípio de meio termo e não apenas jogar para a eternidade a nossa felicidade e nem apostar todas as fichas que esse mundo e gozar e ter prazeres nesse mundo, porque o outro lado não existe. Então, o ser humano sempre tem o aspecto da mediania, já que na filosofia grega muito se utilizava. Quinta ideia, é melhor a vida na terra ou a vida no céu? E aí o Marias cita o exemplo do diálogo entre Ulisses e Aquiles, que depois de mortos começaram a perguntar, mas será que a vida física é melhor ou a vida da morte é melhor? E aí o Aquiles responde, de uma certa maneira, assim, é preferível, é melhor ser um escravo do último lavrador no mundo material, com a sua vida plena, do que ser um rei no mundo dos mortos. Em um certo sentido, então, nós temos que, eu acho que Marias, ele opta por essa dimensão mais do mundo material, do mundo físico, do prazer, da alegria, da felicidade, mas sem também esquecer esse lado também espiritual, esse lado da alma. Sexta ideia, a felicidade é uma construção concreta. A felicidade, segundo o autor, não pode ser abstrata, deve ser a minha felicidade. Nos nossos dias, diz o autor, a tendência é despersonalizar o humano, ou melhor, reduzir a números, a estatística, reduzindo tudo a um esquema aplicável a todos os humanos. Por outro lado, não existe um modelo de vida. Cada ser deve buscar a razão do seu próprio existir e construir uma vida feliz a partir das suas próprias opções. Se eu optar em ter uma vida desregrada na bebida, na comida, relaxar na minha saúde, consequentemente, eu terei também razões de sofrer as consequências dessas ações das minhas opções. Então, primeiro, não existe um modelo de felicidade, porque cada ser humano, não existe, como diz os pensadores, gabarito, não existe um resultado unívoco para todos. Cada um de nós deve descobrir a partir das nossas opções o que fará bem a partir das minhas opções para a minha vida. Claro que nós podemos até ouvir, ler, para nos ajudar a fazer as nossas escolhas de uma forma correta, para que os nossos resultados também da nossa vida sejam satisfatórios. Então, essa ideia é muito importante no Marias. Sexta ideia, alcançaremos a realização e a felicidade plena? Eu já falei no início, de certa forma é quase que impossível. Por quê? Porque somos humanos e somos animais, de certa forma, descontentes. Quase sempre estamos descontentes. Temos uma série de dificuldades de sermos realmente felizes
pelas demandas que o próprio mundo nos oferece. Demandas do mundo material. São milhares de possibilidades e ofertas a cada dia, porque comprar um carro novo, comprar uma casa nova, um celular novo, ou um namorado ou uma namorada nova, uma esposa ou... Então, quando eu opto, sempre estou negando dezenas e até milhares de possibilidades. E sempre virá a pergunta dentro do nosso ser: será que eu fiz a escolha certa na minha profissão? Será que eu fiz a escolha certa do modelo de carro, da pessoa que está comigo para viver? Então sempre sobra referências e sobram alternativas e sobram opções que sempre ficarão aquela sensação de ter feito uma opção equivocada. Então, essa realidade dessas opções, sempre fica a pergunta: será que eu acertei? É difícil, diz o autor, a vida é feita mais de renúncias do que propriamente de escolhas. Nós acabamos renunciando dia após dia, horas após horas, as nossas opções e escolhendo apenas uma alternativa. Então, será que alcançaremos a plena felicidade aqui e agora? Difícil pela nossa própria condição de insatisfação. O ser humano é um ser insatisfeito por natureza. Outra ideia: há uma diferença entre ser feliz e estar feliz? Sim, há uma ideia e aqui há uma confusão, que muitas vezes as pessoas acham que estão de momento de euforia, momento de alegria, de satisfação, de êxtase, confundem muito com o estar feliz. Eu estou feliz nesse momento. Eu acho que o Julian Marias, ele aposta na dimensão de um ser feliz que passa mais por uma construção de uma vida feliz do que propriamente momentos. Durante momentos de euforia, de sensações hedônicas, prazerosas, é comum ouvirmos as pessoas falar que estão felizes. Mas a pergunta é essa: eu consigo manter por muito tempo estas fruições, esses prazeres? Muitas delas são, todos nós sabemos, efêmeras, passageiras. Estou com fome, uma mesa suntuosa, em pouco tempo eu estou satisfeito. Estou com sede de um prazer de tomar um bom vinho, uma champanhe, mas estou logo saciado. Da mesma forma, as fruições sexuais das nossas opções numa volúpia, num ato sexual, logo estarei satisfeito. Então, a felicidade é algo mais duradouro. Por isso a diferença entre ser feliz, que é uma construção, e aquilo que as pessoas dizem de estar felizes a partir de uma certa confusão de fruições, de momentos de alegria. Que bom que nós tivéssemos essas fruições, essa satisfação dos prazeres de alegria de uma forma conjunta, mas aí teríamos nos perguntar como agiríamos de uma vida continuada de prazeres e satisfações. Os escritos, diz Julian Maria de Pedro Salinas, na obra Víspera del Gozo, eternizou uma frase de Nietzsche que diz: queremos eternizar os momentos de prazer como isso fosse possível. É impossível. Já Nietzsche dizia que eternizar momentos de prazeres não compete a nós humanos. Porque temos aquilo que o Julian Maria fala das vicissitudes humanas. O que é vicissitudes? Falar de nós humanos é falar das nossas próprias características, é falar das inseguranças, é falar das inquietudes
que constituem o núcleo da própria vida humana. São raros os momentos de satisfação e felicidade plena em nossas vidas. Por isso, os breves momentos de satisfação, de alegria e bem-estar devem sim serem aproveitados ao máximo. Porque, como diz Marias, abre aspas, quando temos uma relativa felicidade, parece que o tempo passa mais depressa. Quando a vida é sofrida, quando a vida é penosa, quando passamos mal, cada dia, cada momento parece ser muito longo, interminável. Diz o Marias que somente os estoicos, que eram integrantes de uma filosofia, de uma escola filosófica do período helênico, tinham essa mentalidade. Diziam que era possível ser feliz ao meio das penalidades, dos sofrimentos, o que faz com que Julián Marías não pareça concordar muito com essa ideia. Claro, de uma certa maneira, há um princípio que a gente pode ser feliz no cárcere, no exílio, na doença, na ausência de condições, me parece ser muito difícil essa condição de felicidade dentro. Partimos e defendemos a ideia de que a felicidade ela pode ser e deve ser construída no aspecto de um bem-estar mais conjunto, de saúde, de emprego e salário digno, de segurança, de vocação profissional, para que as pessoas tenham o mínimo necessário de uma estrutura de bem-estar para que elas possam usufruir de uma vida melhor. O certo é que o ser humano é acometido de várias sensações e sentimentos, das alegrias e satisfações até o descontentamento, infelicidades, tristezas, melancolias, perdas, saudades e aborrecimentos. E fecha o argumento Julián Marías citando Ortega y Gasset naquela famosa frase, eu sou eu e minhas circunstâncias. Significa, eu sou eu e minhas realidades, minhas relações. Então eu sou um pouco fruto daquilo que eu me relacionei e me construí dentro de uma sociedade. Outro argumento muito importante, ele resgata o Julián Marías a filosofia clássica para trabalhar a felicidade. E aqui não é apenas o Julián Marías que faz isso. A gente pode falar de Pierre Hadot, a gente pode falar de Michel Foucault, a gente pode falar do próprio Nietzsche. Muitos autores contemporâneos da filosofia, eles retornam à filosofia clássica para entender e para compreender certos argumentos filosóficos do passado como respostas ainda a indagações do presente. Então é importante esse resgate. Então, Marias relê os clássicos para sustentar seu argumento sobre a felicidade. E felicidade, diz ele, vem de daimon, ou makar, ou makarios, que significa feliz. Macaria e macariotes significa felicidade. E essa ideia vem lá do Aristóteles, principalmente no livro 1 e no livro 10 do livro A Ética a Nicômaco. Se você quer aprofundar esse conceito filosófico de felicidade, ele utiliza muito esse conceito de eudaimonia, eu, bom, daimon, esse espírito, essa voz interior, para designar a felicidade. Eu, bom, mais o daimon, significa felicidade, ouvir esse espírito bom que brota dentro de mim. Em outras palavras, nós podemos traduzir o conceito de eudaimonia como desabrochar, o florescer, desenvolver as nossas potencialidades, cada um fazendo aquilo que nasceu para
a partir dos princípios da natureza. Cada um se realizando e fazendo com excelência aquilo que faz. Para os gregos, em outras palavras, é desenvolver essas potencialidades. Nasci para fazer isso e faço com excelência. É de Aristóteles que vem também a ideia da felicidade como permanente e também como duradoura. Ele cita lá: uma andorinha sozinha não faz verão. Do mesmo modo, um só dia é muito pouco tempo, e pouco tempo não faz venturoso e feliz. Então essa concepção da continuidade, da construção de uma vida duradoura, de uma vida feliz, é duradoura. Então momentos de alegrias, de satisfações, de fruições não pode ser considerado uma vida feliz. Ou seja, a felicidade requer de uma vida inteira. Podemos sempre ser, como vimos anteriormente, acometidos por infortúnios, por perdas. Por exemplo, quem imaginaria que o rei troiano Príamo sofreria no fim da sua vida, numa sua vida até venturosa e feliz, a morte do seu filho, o filho Heitor, e ver o seu reino sendo destruídos pelos gregos. Príamo foi infeliz no final das suas vidas. Então, toda cautela é pouco para quando falarmos de felicidade e de vida humana, porque sempre podemos ser acometidos por coisas que vão nos tornar muitas vezes infelizes. Outra ideia: felicidade não é propriamente um hábito, uma disposição, mas também uma construção. E aqui o Juliás Maria se utiliza também da ideia aristotélica para falar de 3 dimensões, que é a poesis, a praxis e a teoria. Por poesis, ele fala de técnica, entendimento de uma produção ou uma fabricação de algo. Poesis seria um impulso ao espírito humano para criar algo através da imaginação e dos sentimentos. Então, poesis, eu construo um objeto material através da técnica, uma mesa, ou propriamente uma cadeira ou uma poesia. Já a praxis é uma construção destinada à resolução dos problemas, entendendo aqui uma atividade como fim não é algo distinto dela, senão ela mesmo. Então é uma atividade, uma ação intransitiva ou moral, que tem em si um sentido completo e pleno. É uma ação de ver, de julgar, de dançar. Por fim, a teoria é uma busca pelo verdadeiro conhecimento. Então, em outras palavras, assim como o ser humano se constrói humano a partir das ações e dos hábitos, torna-se virtuoso na ética aristotélica, a felicidade vai um pouquinho além. Ela é uma praxis, é uma construção. E essa ideia também foi herdada a partir do filósofo Sócrates, que dizia que a virtude ela pode ser sim ensinada. O ser humano só comete o erro por ser ignorante, por desconhecer o que é a verdade, o que é o certo. Muito bem. Outra ideia, a felicidade nas escolas helênicas. Aqui ele recapitula cada uma das escolas helênicas, principalmente os ensinamentos dos cínicos, dos cirenaicos, dos epicuristas e dos estoicos. Vamos relembrar o que cada um defende? Os epicuristas identificam mais a felicidade com a hedoné, com o prazer, mas é bom ter um certo cuidado aqui. Os epicuristas estão defendendo os prazeres duráveis, duradouros e perenes. Eles não estão defendendo os prazeres mais efêmeros, mais passageiros.
Então é preferível buscar muito mais os prazeres, aqueles prazeres que dão uma certa tranquilidade ao ser humano e uma certa ausência de dor, aquilo que dá, que os gregos chamavam de ataraxia, né? Em outras palavras, essa ataraxia já é o sentido de uma plena serenidade, de uma imperturbabilidade da alma, o que nos acalma e o que nos tranquiliza. Então, se eu buscar muitos prazeres na vida, do comer bastante fora, do beber de uma forma exagerada, ou o prazer de me divertir muito de manhã, de tarde e de noite, do prazer sexual, isso pode desencadear um problema que não vai me dar uma tranquilidade e serenidade de alma, muito pelo contrário. E essa própria prazer, ele vai se voltar contra mim. Já os estoicos, o lema central é suportar, abstenha-se e renuncie. Eles são mais defensores que você deve enfrentar a dor, o sofrimento com altivez, a tortura, os tormentos e a perseguição. O sábio, diz o Sêneca, que é um herdeiro dessa escola, está por cima de tudo isso. Eles defendem uma moral da resistência para tempos duros. É difícil um pouco colocar em prática essa ideia. Os céticos, eles defendem a indiferença, que é a apatia. E a palavra a do grego é sem o patos, então é a ausência de dor, a paixão, ou aponia, que é a ausência de dor. É esclarecedor uma imagem de um personagem que pertencia à escola dos cínicos, aliás, dos céticos, que ele estava caminhando em uma estrada e viu o seu mestre caído na sarjeta, com a perna ferida, e ele passou e não ajudou o seu mestre, passou de uma forma indiferente. Semanas depois, o seu próprio mestre, na sua aula, chamou o discípulo e parabenizou ele porque ele tinha aprendido a lição da indiferença. Nada atinge, na verdade, os céticos. Então, eles defendem exatamente isso. E, por último, temos os cínicos. Os cínicos, que aqui nós temos o Diógenes, aquele que vivia em um barril, né, que vivia de uma forma muito simples. Os cínicos vêm de kinos, que significa viviam como os cãos, através de migalhas. Eles defendiam uma vida simples, uma vida que defendiam não os valores da sociedade, eles eram contra as convenções e pregavam uma vida muito simples e serena. Os cínicos eram como uns mendigos que negavam tudo, da limpeza até a cultura. Por fim, se Platão e Aristóteles trataram do conhecimento como mais uma ontologia do ser, nós temos essas escolas cínicas dos estoicos, dos epicuristas, dos céticos, que defendiam mais uma conduta moral, atitudes morais para ser feliz. Então, o Julián Marias resgata também essa ideia. Já no mundo romano e cristão, eles entendiam a felicidade como felicitas. É o mesmo que beatitude. O félix é um adjetivo que significa frutífero, fecundo, fértil. Já no estoico romano, que viveu no final do Império Romano e no início da vida cristã, a vida feliz é aquela que está de acordo com a natureza. Abre aspas, pode-se chamar-se feliz ao que, graças à razão, não deseja nem teme. Em outras palavras, é feliz aquele que tem uma certa soberania, né, uma autarquia sobre si mesmo. Os cristãos enxergavam a felicidade na promessa das bem-aventuranças.
A felicidade para eles está nas bem-aventuranças do Sermão da Montanha, que pode ser encontrado nos Evangelhos, Mateus capítulo 5, 3 a 12, e no Lucas capítulo 6, do 20 ao 23. Para esses evangelistas, os limpos de coração, os pacíficos que promovem a paz, os pobres de espírito, os que sofrem perseguições, os que têm doçura, são suaves e pacíficos, e os que choram terão e serão bem-aventurados, porque herdarão a felicidade eterna. Essa é a compreensão. Já na modernidade, René Descartes vê a felicidade como um certo estado de ânimo, estar completamente contente, satisfeito, independentemente do que está passando por razões externas. Se aproxima quase que de uma beatitude que consiste no contentamento e uma certa satisfação de espírito. Isso no racionalismo do Descartes. Não é em si um supremo bem, porém pressupõe e é o contento de possuir essa satisfação. Já Pascal, que acreditava que a felicidade é quase que impossível, muitas vezes difícil de alcançar. Diz ele, abre aspas, a razão da infelicidade é não estar no presente, tendo descoberto que toda desgraça dos homens vem apenas de uma coisa, ação a não saber estar tranquilamente em sua habitação. Não nos limitamos nunca ao tempo presente. Tem uma frase, eu acho que é bíblica também, ou do senso comum, que diz: onde está o teu coração, a tua mente, aí está o teu tesouro. Muitas vezes nós estamos em casa, mas estamos pensando em outros lugares. Estamos nos outros lugares, estamos pensando em casa. Estamos de férias, estamos pensando em casa. Estamos em casa, estamos pensando nas férias. Se estamos em casa, pensamos não no presente, pensamos no passado ou no futuro que ainda está por vir. E esquecemos aquilo que é mais essencial, diz Pascal. Não nos limitamos nunca ao tempo presente. Antecipamos o futuro como demasiado lento para chegar, como por apressar o seu curso. E recordamos do passado para deter nele como demasiado rápido. Que cada um examine o seu pensamento e encontrará inteiramente ocupado ou com o passado ou com o futuro. O presente nunca é nosso fim. O passado e o presente são nossos meios. Somente o futuro é o nosso fim. Assim, nunca vivemos senão esperamos viver, preparando-se sempre a ser feliz. E é inevitável que nunca sejamos felizes, porque não vivemos o momento do aqui e agora. Já para Spinoza, que era um leitor da filosofia estoica, ele argumenta que desejar é a essência do ser humano. Abre aspas. Nada pode desejar ser feliz, trabalhar bem e viver bem, senão desejar ao mesmo tempo ser, trabalhar e viver. Isto é existir em ato. Há em Spinoza, de certa forma, uma identificação entre felicidade e virtude. Ou melhor, a felicidade é a própria virtude. Já o filósofo Leibniz, profundamente cristão, afirma que Deus é a chave da interpretação. Vê em Deus como uma unidade, como uma mônada. Para ele, a felicidade humana forma parte do plano de Deus. Abre aspas. A felicidade é para as pessoas o que a perfeição é para os seus entes. Ame a Deus e será feliz. E por fim, ele argumenta. A felicidade suprema, apesar que vai acompanhada de beatificar visões e conhecimento de Deus,
não pode ser nunca plena, porque sendo Deus infinito, não pode ser conhecido por inteiro. Por isso, a verdadeira felicidade consiste nesse amor a Deus, mas nunca um amor esclarecido cujo ardor está acompanhado, muitas vezes, de luz. Então, há uma dificuldade de compreender a Deus, então há uma certa dificuldade também de sermos realmente felizes. Para Fichte, idealista discípulo de Kant, a vida é necessariamente feliz, pois é a própria felicidade. A ideia de uma vida infeliz encerra em si uma contradição. Infeliz somente é a morte. Para este pensador, a vida, por ser vida, já é uma vida feliz. Vida, amor e felicidade, no sentido religioso, é a mesma coisa, pois o centro da vida é o amor. Já para o utilitarismo do Bentham e Stuart Mill, eles defendem que quanto maior a felicidade para o maior número de pessoas, maior será o conceito de felicidade. Por felicidade se entende o prazer e a ausência de dor. Por infelicidade, consequentemente, a dor e a privação do prazer. A felicidade, em certo sentido, é uma combinação entre tranquilidade e excitação. Por fim, a redução do conceito de felicidade em bem-estar, o Julian Marias lhe retorna a essa ideia que nós já falamos, que a felicidade está ligada única e exclusivamente a uma sensação de bem-estar. Marias define bem-estar como um conjunto de coisas necessárias para viver e viver bem. Em outras palavras, o bem-estar está ligado sim a instrumentos, materiais que fazem com que as pessoas se sintam bem, tenham dignidade. Então, eu defendo a ideia que todos nós devemos ter as condições necessárias de bem-estar físico e material para que a felicidade possa estar em nós. É muito difícil, na minha compreensão, uma pessoa que não tenha condições de segurança, de moradia, de saúde, de emprego, possa ser feliz, se ela está, no caso, com ausência daquilo que é necessário para a vida. Alimentação, vestuário. Eu defendo essa ideia. A dignidade humana e a construção de uma vida feliz. Além de se aproximar o entendimento de felicidade do conceito de bem-estar, o que é positivo, a felicidade pode ser aditivada com momentos sim prazerosos e também de diversão. Por que não? Marias questiona: por que se anula o prazer? Comer com prazer, por exemplo, abre aspas, o comer com outras pessoas agradáveis é um ato completo, prazeroso. E aqui eu lembro o filme Festa de Babette, no preparar uma janta suntuosas para pequenos e humildes camponeses, uma renomada cozinheira encontra o verdadeiro sabor da vida. Beber um vinho, licores, cerveja, ou aquilo que apetece, ouvir uma música agradável, optar pelos prazeres gratuitos. Não se paga. Tem uma música do Pink Floyd que diz assim: se paga para ter prazer para descansar. Sentar em uma praça, admirar a beleza humana, Marias se contrapõe a todas as atitudes que passam por renúncias, austeridade, ascetismo. Ele prega sim a diversão, que vem do verbo vertere, que é voltar e retomar. Se me aparto de algo e fico com outro, por exemplo, diversão, estou me apartando do trabalho. Deixo o peso da vida e volto para aquilo que é bom. Descanso, um acampamento, uma viagem. Marias fala muito das ocupações felicitárias da vida.
é preciso, diz ele, prestar atenção nos recreios da vida. E aqui, quando a gente fala recreio, certamente vocês lembram, quando a gente estava lá na primeira série, na segunda série, na terceira série, tinha um intervalo que nós chamávamos de recreio, porque era a hora do lanche, porque era a hora de correr, porque era a hora de brincar, porque era a hora de jogar futebol, caçador. Então, é o recreio. Então, dizer, aproveitar os recreios da vida. Os recreios são intervalos que lembram, sim, momentos bons. E isso deve ser não descontinuado. Apesar que nós estamos na vida madura, adulta, mas os recreios devem ainda acontecer. Férias, acampamentos, folgas, veraneios, viagens, descansos, sim, isso são os recreios atuais. A felicidade, diz Marias, é aquela que perdura. A felicidade não é única e exclusivamente um estado de ânimo, nem mero prazer, nem uma soma de prazeres e tampouco é algo que afete a minha dimensão social, a certas condições da vida. A felicidade são atributos próprios da vida humana. É uma questão interna que perdura. Nesse sentido, não se deve confundir felicidade com um mero prazer. A felicidade não é apenas um estado, senão uma instalação vectorial que envolve toda a vida, até biológica, do ser humano, vida inteira. Em nossos tempos, o entendimento de felicidade está única e exclusivamente voltado para a busca da riqueza, busca do prazer, por isso, porém, não é a felicidade. Em outras palavras, conclui Marias, abre aspas, não se pode esquecer que a felicidade é como a vida humana, argumental e também dramática. Então, corremos o risco, sim, de alguns momentos não sermos propriamente felizes. Para terminar, notamos que Marias dá um sentido especial à vida até biográfica dos seres humanos. Todas as suas vicissitudes. Diz ele, não é algo que afeta a vida humana psíquica, senão a vida no sentido estrito. A vida biográfica, como dizia Santo Agostinho, nem eu mesmo compreendo tudo que sou. Isso demonstra quão complexo é o ser humano. O que importa é viver em plenitude cada momento e não pensar apenas felicidade como esqueleto, como algo vazio. Mas à frente diz Marias que, abre aspas, viver não é fácil. A vida humana é uma operação sumamente delicada que requer talento, imaginação e esforço. E o último argumento é o amor e a pretensão da imortalidade. Marias diz que, citando Santo Agostinho, meu peso é o amor, sou levado por ele onde quer que eu vá. É o peso da vida humana, o amor que nos leva de uma parte a outra. Diz Marias que vivendo em uma época de muito baixa intensidade amorosa, e isso levaria a uma debilitação da necessidade de seguir vivendo. Importante ter em mente essa dimensão do amor que nos move para todos os lugares e é capaz de promover a manutenção da vida de uma forma eterna. Abre aspas, tu que amo não morrerás, já dizia o filósofo Gabriel Marcel. Assim a pessoa amada torna-se também imortal para mim, pois sempre estará em minha mente, em meu coração. Muito obrigado por terem acompanhado até agora essa aula inaugural da condição humana da vida feliz, a partir dos argumentos de Julián Marias. Se inscreva no nosso canal, participe, replique esse vídeo. Um abraço, até o outro vídeo.